Olá, bem-vindos todos, né, a esse segundo módulo assíncrono no quarto Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. Esse segundo módulo versa sobre a bioética e o início da vida, a sua parte 2, né, em sequência ao primeiro módulo. E a gente tem a alegria, né, de contar com vários colegas, né, de muito gabarito e de muita experiência pastoral e profissional. Eu quero aqui anunciar, né, aqueles que vão se apresentar de uma maneira mais aprofundada na sequência, né, que nós teremos aqui nessa mesa Dom Ricardo Hoppers, Dr. Ubatan Loureiro Júnior, o Dr. Djalma Antônio Almeida dos Santos, a doutora Elizabeth Kipman Cerqueira e a doutora Carolina Delage. E eu convido já desde o início, agradecendo a presença de todos, que no final vão debater entre si, e já convido no início Dom Ricardo Hoppers, que será o moderador dessa fala. Muito obrigado, Dom Ricardo. Fique à vontade. Um abraço. É com muita alegria que estamos reunidos aqui para este quarto Congresso Brasileiro dos Médicos Católicos. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder fazer parte deste momento histórico de retomada dos médicos católicos, desta caminhada tão bonita já de tantos anos no Brasil e que agora, com certeza, com este congresso, vai fortalecer ainda mais os vínculos entre os profissionais da saúde e a nossa fé católica, que nos ajuda a ser este suporte importante, significativo, fundamental, necessário para os tempos atuais, especialmente em tempos de pandemia. Mas hoje, de maneira especial, aproveitando este momento em que estamos reunidos, e claro, antes da minha fala, da minha exposição e do aprofundamento que vamos fazer sobre os temas na área do início da vida, eu gostaria de pedir a luz do Espírito Santo, pedir que a graça de Deus recaia sobre nós, que possamos, nas palavras que vamos aqui aprofundar, palavras que são da doutrina católica, sejam elas de fato transmitidas a partir da visão da fé. E por isso queremos invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajude a darmos este passo da nossa doutrina católica, da nossa fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais que nos ajudam a compreender a vontade de Deus sobre nós. Por isso invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo VI, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês viram, invoquei São Paulo VI, que é o Papa que escreveu a encíclica Humanae Vitae. E é exatamente sobre esta encíclica tão importante, tão polêmica ao mesmo tempo para a época, mas tão profética. Sobre ela, nós vamos aqui nos debruçar rapidamente como uma proposta bem introdutória do tema, que depois será aprofundado pelos meus amigos e amigas aqui presentes e que terão com certeza toda a possibilidade de nos dar uma visão atualizada do significado da encíclica Humanae Vitae. Foi escrita em 1968, vejam que já passaram 53 anos, mas é de uma atualidade e de uma beleza inconfundível, eu diria assim.
Então, vamos pedir que, de fato, São Paulo VI nos ajude a compreender esta importância do início da vida. O início da vida que tem a sua polêmica, tem as suas dificuldades, né, de compreendermos o passado, o presente e futuro, mas São Paulo VI nos ajuda, com certeza, a compreendermos essa dimensão da inviolabilidade, do respeito e da dignidade e sacralidade da vida humana. Então, eu vou compartilhar aqui a minha proposta de reflexão, né, a tela, e nós vamos, então, começar falando sobre esta encíclica tão importante do Papa Paulo VI, Humanae Vitae. Vamos lá. Então, falar sobre o início da vida é extremamente complexo. Nós sabemos o que significa isso do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista sociológico, psicológico, enfim, de todas as áreas aí do conhecimento, é realmente muito complexo. Mas eu gostaria de iniciar, talvez, com um ponto histórico de extrema importância, que de alguma maneira atinge a todos nós ainda hoje, que é a grande encíclica Humanae Vitae, que foi escrita pelo Papa Paulo VI em 1968. É uma encíclica extremamente divergente de todas as possibilidades que poderia se pensar para a época e que causou um impacto social muito grande. E hoje nós temos 50 anos depois, 53 anos depois, nós temos praticamente a possibilidade de dar uma olhada nesse impacto que significou o profetismo do Papa Paulo VI, e hoje, claro, São Paulo VI, e a partir disso talvez ser aí a tacada inicial, o chute inicial da nossa conversa neste debate de hoje. Em primeiro lugar, o contexto histórico que nós estamos falando é de 68. Naturalmente que não foi só em 68 que a revolução cultural, a revolução sexual teve o seu início, ela já é fruto de uma série de mudanças sociais. Mas maio de 68 foi bem significativo, e exatamente foi em julho de 68 que a Humanae Vitae foi escrita, mas o meu objetivo aqui não é fazer um relato histórico, é só lembrar a vocês que nessa época estava aí uma grande mobilização de mudança social, sexual, com grupos e organizações e grupos de mulheres, grupos de estudantes, todos solicitando, pedindo uma grande mudança do aspecto da liberdade sexual. Então, isso fazia parte daquele momento histórico. E, junto com isso, naturalmente, havia todas as novas descobertas, né? Temos lá, a partir de 60, 61, então, os primeiros indicativos do sucesso, que era a pílula, e, acima de tudo, uma nova mentalidade que estava se implantando e que para a igreja trouxe uma série de preocupações, né? Não só porque a igreja também tem o seu cuidado com os costumes, mas porque, de fato, refletir sobre essas grandes mudanças era também pensar as consequências que essas mudanças poderiam trazer para a vida das famílias e para a própria doutrina da igreja. Só para lembrar vocês, Papa Paulo VI foi eleito em 21 de março de 63 e veio a falecer em 6 de agosto de 78. Mas a encíclica está ali praticamente no meio do seu pontificado, 25 de julho de 68. Qual é o ponto mais importante, ou o centro desta encíclica? Se fala, na tradução do português, a regulação da natalidade, como está aqui na edição no papel. Porém, no latim, traduzindo do latim,
ela significa sobre a reta propagação da prole humana. Eu acho que, inclusive, é muito mais rico pensar desse ponto de vista, porque quando se fala em regulação da natalidade, as pessoas já automaticamente entendem controle de natalidade. E a encíclica não fala do controle de natalidade. Inclusive, não há um momento que a encíclica fala sobre pílula, não tem a palavra pílula na encíclica. Eu estou trazendo essa primeira reflexão aqui, até para provocar, porque a intenção do Papa não era simplesmente dizer um sim ou não, pode ou não pode, mas era refletir naquele momento de mudança social, naquele momento de mudança de paradigmas, especialmente em relação aos costumes da família, das relações sexuais. Ele queria refletir qual é realmente o sentido da sexualidade dentro do amor. Né? Então, quando fala da propagação da prole humana, ele está tentando resgatar exatamente esse sentido do amor humano. O amor humano também está ligado a esse tema fundamental. E a igreja tem tudo a ver com esse tema fundamental. Então, ele começa no número 1 dizendo sobre essa transmissão da vida humana, que é uma participação de todos os seres humanos, de maneira livre, de maneira responsável, com o próprio Criador. Então, o casal se torna co-criador com Deus. Esta visão, na verdade, e aqui é importante trazer e refletir sobre isso, esse ponto de superação do preconceito em relação ao Manevite, né? E na época foi muito forte, não só internamente, como externamente. Houve uma grande reação negativa da Manevite, tanto adentro da igreja quanto a destra. Mas o que o Papa queria trazer é uma definição mais clara e mais objetiva, inclusive talvez até mais do que uma definição, uma confirmação do que a tradição da igreja já vinha dizendo há muito tempo, nesses 2 últimos milênios, né? Para dizer assim, desde o Evangelho, da proposta do Cristo, né, que nos revela exatamente esse amor humano. O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe, e a partir disso, o amor verdadeiro, profundo, ele é aberto à vida e sempre será. Isso é a lei natural inscrita na vida humana e que revela uma vontade de Deus. Então, mais do que uma encíclica moral ou moralista, como ela foi, talvez, de maneira muito preconceituosa compreendida, trata-se de uma antropologia sobre o amor humano. O verdadeiro sentido, a gênese desse amor e o destino desse amor. Então, o Papa Paulo VI quis trazer para nós o que seria, de fato, essa plenitude cristã dentro do matrimônio. Nada mais do que aprofundar isso diante de uma sociedade que estava questionando, uma sociedade voltada exatamente a esse hedonismo, onde se entendia que a liberdade, a alegria, a felicidade da pessoa humana estaria em ter a liberdade sexual completa, total. E aí toda a sociedade se tornaria melhor, mais feliz com isso. E no número 7 ele traz a seguinte questão. Vejam que, para mim, esse é o centro nevrálgico, poderia dizer assim, da encíclica. O problema da natalidade, como de resto, qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, veja que ele dá um salto de qualidade. Ele não está falando só sobre a questão da natalidade. Ele está dizendo que a natalidade é um dos focos de toda a questão sobre a vida humana, né? Porque nós entendemos que a vida humana, desde a concepção até o seu fim natural, ela é sagrada, ela é inviolável, ela tem uma dignidade, ela não pode ser compartimentalizada, ela não pode ser tratada aos pedaços. Então, quando ele diz assim, que de tudo que diz respeito à vida humana deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais. Tudo bem, então está tendo essa revolução, a psicologia está dizendo isso, a biologia aquilo, a demografia, que também era a maior e talvez a mais forte pressão
sobre a igreja era a questão da preocupação em que o mundo se multiplicaria de tal forma e não teria as condições para suportar o número demográfico aumentado, a visão sociológica, tudo isso ele vai dizer o seguinte: estas visões, elas são parciais. Nós precisamos sair um pouco da discussão de dentro dessa tempestade, dessa loucura, desse modismo, dessas ideologias. Vamos sair um pouquinho e tentar olhar o ser humano como um todo. Tentar olhar o ser humano tanto do ponto de vista natural quanto sobrenatural. No fundo, pessoal, por isso que eu disse aqui, volto, se trata de um documento antropológico e teológico sobre o amor humano, que busca dar uma resposta à plenitude da vida, tá? Em vista de uma sociedade que quer viver uma liberdade, entre aspas, ao seu modo, à sua construção, sem ter em vista o seu destino, o sentido final da vida. E ele vai tratar, então, esses aspectos novos, que já mais ou menos eu elenquei aqui, questões doutrinais e questões diretivas pastorais. É muito simples. Se nós pegamos o livrinho da Humanae Vitae, ele é tão curtinho, ele é tão pequeno, comparado com os outros documentos da igreja, mas é de uma clareza e de uma, eu diria assim, de uma iluminação do Espírito Santo que até hoje nós podemos ver que o Papa São Paulo VI, e agora eu digo como São mesmo, porque ele soube ler naquele momento as consequências daquela revolução, daquela mudança cultural. E aqui está o núcleo essencial, que é a visão humana cristã do matrimônio. O que é o amor humano? Qual o significado desse amor e por que nós não podemos separar, compartimentalizar ou instrumentalizar esse amor ao nosso modo, né? Por quê? Porque ele tem um sentido maior, um sentido transcendente. Então, iluminado também pelo que já tinham seus antecessores na Casti Connubii, Pio XI, Pio XII sobre os seus discursos. Aliás, para mim, Pio XII é o grande homem da bioética, foi ele o precursor da bioética, para eu não dizer assim que a bioética surgiu com os discursos radiofônicos de Pio XII, e também com o Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que fala especificamente do matrimônio, e em seguida o Papa São João XXIII, na Mater et Magistra, que fala sobre a conjuntura demográfica. Todos eles, de alguma maneira, contribuíram para que o Papa Paulo VI desse a sua assinatura baseado no seu ministério petrino. E aí que houve toda uma certa, digamos assim, um recuo de todos nesse sentido, porque acharam, de fato, que ele não seguiu os estudos que estavam previstos, como foi essa comissão pontifícia, que desde 63 já estava estudando, mas seguiu uma reta razão. E aqui é importante o título, né? Como é exatamente esta reta razão na regulação da natalidade. Ela tem que buscar a verdade, ela não pode se basear em ideias que passam, como era aquele momento histórico. O princípio básico é o amor conjugal. A inferência da Humanae Vitae está ligada exatamente ao significado unitivo e procriativo como significados que se complementam e não podem ser separados, né? Baseado naturalmente na lei natural, e como consequência disso, o perigo de não respeitarmos esta visão integral do ser humano e do sentido do seu amor, de modo que nós tornemos instrumentalizados neste amor. E que, de fato, olhando esses últimos 50 anos, nós temos a clareza do que significou as consequências dessa revolução sexual. Veja, eu quero fazer questão aqui de relembrar que a vida conjugal responsável, vista como um todo, e aqui a totalidade, a visão integral desse amor, ela implica como componente fundamental e presente em todas as outras
a orientação à fecundidade. E este todo se reflete nos atos particulares. Esse é um ponto imprescindível para entender a Humanae Vitae. Se não entendermos essa integralidade do ser humano e que cada gesto, sinal de amor está ligado a essa totalidade, nós jamais vamos entender as críticas em relação a uma visão sexual utilitarista e que só tem em vista o prazer, que é uma das partes desse amor. Então, para o Papa Paulo VI, nós não podemos separar as coisas. Isso é muito interessante, porque, segundo ele, aí ele firmou quase que sozinho, né? Ele pegou essa cruz para si, ele firmou, sem dúvida, em pronunciar, porque teria a possibilidade dele deixar continuar o grupo de estudo e deixar correr o tempo, mas não, ele não quis se omitir em relação a isso. Percebeu a seriedade, eu diria assim, dessa divisão que estava se querendo fazer, dessa integralidade do amor conjugal, e que, claro, trouxe e traz consequências. Para a Humanae Vitae, o amor conjugal tem o seu significado unitivo e procriativo como uma única realidade, baseado naturalmente na lei natural. E a quebra dessa perspectiva, dessa integralidade do amor, vai trazer uma série de consequências, segundo a Humanae Vitae, como infidelidade, né? Como imoralidades, especialmente ele fala depois a questão da pornografia, a questão da desmoralização da própria mulher, né? Como tem aqui o desrespeito à mulher, a contracepção governamental, que os próprios governos podem utilizar isso para seu benefício próprio, aborto, esterilização, e basta nós levantarmos esses últimos 50 anos para ver o que realmente cada um desses pontos foram, de fato, problemas que até hoje trazem consequência para nós, e que nós ainda não temos soluções para eles. Portanto, se fôssemos fazer o caminho da Humanae Vitae, e aqui eu já estou terminando, que é defender a moral conjugal de maneira integral, observar que a lei divina nos diz algo através da nossa natureza, que é possível fazer um domínio de si e que não precisamos usar de meios inadequados ou que vão comprometer a nossa natureza humana, mas que a própria natureza humana, como são os métodos naturais, ela proporciona esse autodomínio, que é preciso criar também ambientes favoráveis para que o amor seja verdadeiro e é possível dizer não à questão da sexualidade em alguns momentos para que haja um sim maior em outros momentos, que é possível defender esse lado espiritual do amor como uma herança que é cuidada, zelada, né, na igreja doméstica, na família, no núcleo mais essencial da sociedade, e que as autoridades públicas têm uma responsabilidade sobre isso. Então o Papa tenta fazer um trabalho de integrar não só a questão da procriação humana, mas o que significa a procriação humana no todo da vida humana, inclusive do ponto de vista social. E depois, no final, ele faz uma mensagem aos governantes, aos homens da ciência, aos médicos, aos esposos cristãos, ao apostolado nos lares, que seria hoje a nossa igreja doméstica, que nós tanto falamos, aí durante a pandemia foi falado muito sobre isso, e aos sacerdotes e bispos, conclamando todos a se empenharem de não permitir que o amor humano seja desregrado, seja compartimentalizado, seja desrespeitado na sua sacralidade. A Humanae Vitae é uma grande obra de educação, obra de progresso, obra de amor. Ela está baseada no magistério da Igreja, sua lei, sua normativa está baseada na lei de Deus e na lei natural, e as suas observações para todos nós cristãos são atualíssimas, porque ela utiliza a inteligência, a ciência e também o amor. Ela une as duas coisas. Portanto, meus caros, com isso eu dou aqui início a esse nosso debate e espero que
nós possamos revitalizar a Humanae Vitae na nossa dimensão humana, espiritual, e como médicos católicos eu tenho certeza que vai ser aí um grande desafio para todos nós. Passo a bola para frente e vamos continuar refletindo, e ao final nós retornamos com todos, dando as nossas contribuições. Então agora nós vamos para a segunda fala, né? Doutor Ubatam, liga o seu microfone, é contigo. Muito obrigado, Dom Ricardo. A sua fala já encadeia com a minha em seguida, tá certo? Meus agradecimentos à comissão do 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, e me convidou para falar sobre o método ovulação Billings. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter me dado a vocação da medicina, né, a gineco-obstetrícia, que é o olho do furacão de todos nós, e ter me dado a vocação do sacramento do matrimônio e o dom de ser pai. E eu sou grato também a Deus por ter me propiciado a convivência com o casal Billings, né? Para mim, eu acredito que em breve vão ser santos, tá certo? Intercedendo por todos nós. E John Billings era membro da Academia Vitalícia, era membro da Pontifícia Academia do Vaticano pela Vida, era membro vitalício. E, a pedido do Papa Paulo VI, foi solicitado que ele fizesse pesquisa com métodos naturais. E eu vou apresentar agora alguns slides. Espero que vocês estejam vendo. Só reforçando, a encíclica Humanae Vitae é um passo realmente fundamental para essas pesquisas com os métodos naturais e principalmente para o método da ovulação Billings. Quando a gente fala sobre o método da ovulação Billings, tem que ficar bem claro, ele vai reforçar todas as características do amor conjugal, espiritual e encarnado. É um amor total, como foi Cristo, esposo da igreja, e como devemos ser nós, um para com o nosso cônjuge, né? Generoso e dá o dom de si próprio. Fiel e exclusivo até a morte. E fecundo, que é a procriação e a educação dos filhos de Deus. Nos Estados Unidos foram feitos vários estudos, e tem 3 bem interessantes, que é o de Mahoney, o outro de Van de Vos e da Mercedes Arzu Wilson, em que eles fizeram a pesquisa que quem utilizava o método da ovulação Billings tinha um número de divórcios lá embaixo, girava em torno de 3% a 5%, enquanto que naquele momento nos Estados Unidos, via de regra, a taxa de divórcios girava em torno de 50% a mais. Por que isso? Porque vem reforçar todas as características do amor conjugal, que são as características que Cristo ama a sua igreja. Mas logo em seguida, após o número 9, vem a citação de que, por motivos graves e justos, você pode utilizar dos métodos naturais para espaçar a gravidez. E quando a gente fala nesse momento de medicina baseada em evidências, constantemente eu quis mostrar algumas verificações científicas. E uma
para mim, uma das mais importantes foi a de John Billings e James Brown, que fazia parte da equipe dele. Era, naquela época, o maior estudioso em dosagens hormonais, e ele fez a confirmação da eficácia de descobrir a ovulação através do método da ovulação Billings, que muitos chamam de muco cervical. E muito interessante é que ele pegava e perguntava para os pacientes dele que estava acompanhando: qual é o dia da sua ovulação? O dia ápice. E era o dia de mais alta lubrificação, essa sensação que dá na vulva, escorregadia, e o erro só foi de 0,9 dia, quer dizer, menos de um dia, indicar o dia da ovulação. Enquanto que nas dosagens hormonais feitas pelo John Brown, o que ocorre é que o erro foi de mais ou menos 2 dias. E ele fazia a avaliação do estradiol, da progesterona e do LH. E junto disso, nesse mesmo momento, se fazia a ovulometria através da ecografia transvaginal. E o erro também foi de mais ou menos 2 dias. Por que a eficácia do método da ovulação Billings foi tão grande? Porque um folículo pode ocorrer a ovulação com 1,3 centímetros. Mas também tem folículos que vão romper só com 3,2 centímetros, uma superovulação. E a gente sabe que quanto menor o folículo, menor é a taxa hormonal. E quanto maior o folículo, maior é a taxa hormonal. A taxa hormonal. Por isso que o método da ovulação Billings, através da verificação do ápice, o dia de maior sensação de lubrificação, tá certo? Caracterizava o dia da ovulação. Outras verificações que eu acho também muito interessante foi a doutora Lídia, que publicou na Fairclough and Sturt, um estudo onde ele pegou cegas de nascença e foi ensinado o método da ovulação Billings a perceber a sensação de lubrificada, escorregadia, e a mesma percentagem de acerto que essas que eram cegas de nascença tiveram, eram as que também não eram cegas e ainda observava o muco cervical, tá certo? Seja ele opaco, transparente, elástico, tipo uma clara de ovo cru. E essas dosagens hormonais foram, a cada momento, se confirmando em relação ao dia do ápice, em vários outros estudos. E, no outro estudo, Qian Shaozhen, um chinês, ele fez uma análise de uma comparação entre o DIU e a utilização do método da ovulação Billings. E o erro do método, tá certo? Ou seja, a falta de eficácia para espaçar as gravidezes foi de 0,5%. Enquanto que no DIU foi de 1,8%, mas também com outros problemas ainda associados, além dessa taxa de gravidez, que foi 2,2% de expulsão dos DIUs e 5,7% das usuárias tiveram que retirar o DIU por causa de cólicas e metrorragias.
Outro estudo que eu acho extremamente interessante foi feito por um médico da Inglaterra, que estava na Nigéria, e ele conseguiu, através do método da ovulação Billings, fazer a pré-seleção do sexo da criança que iria nascer com uma taxa de sucesso de 94,9%. Vocês vão dizer, mas isso é um absurdo para Deus, né? Mas eu fiz questão de citar esse estudo porque tem muitos casais que são portadores de doenças genéticas, como a síndrome de Klinefelter, ou então a distrofia de Duchenne, que acomete principalmente crianças do sexo masculino, enquanto que a outra síndrome é da hemofilia e atinge principalmente crianças do sexo feminino, e foi justamente para esses casais que estavam abertos à vida e que queriam ter filho, tá certo? E que não só naquela época, mas hoje todo mundo fala dessa querer a seleção natural como se fosse uma verdadeira fertilização in vitro. Ele mostrou que se tinha uma relação sexual no dia ápice e utilizando meta-ovulação Billings, o espermatozoide, que nadaria mais rápido e por ser menor, seria o masculino, encontraria o óvulo, tá certo? E ocorreria a fecundação. Enquanto quando se desejaria uma criança do sexo feminino, a relação deveria ser nos primeiros dias do período fértil, porque o espermatozoide feminino XX, ele é maior e tem uma carga energética de reserva maior do que o masculino. Então, se teria relação sexual nesses primeiros dias, o espermatozoide ficaria aguardando nas criptas cervicais, e no momento, durante 2, 3 dias, até 5 dias, foi confirmado isso, e quando ocorria a ovulação, já entraria um outro tipo de muco, que são de grânulo Z, que foi estudado pelo Odeblad, fazendo com que a ascensão fosse também rápida e encontrasse o óvulo, e a gravidez era do sexo feminino. São vários estudos que a gente pega na bibliografia quando a gente mexe com o método da ovulação Billings. Para mim, um dos dois mais importantes foram feitos na Índia, em 78, e se pegou 3.530 casais que faziam método da ovulação e 39.967 ciclos, e foram ver realmente a eficácia para espaçar as gravidezes por motivos graves e justos, e a taxa de falha só foi 0,06. O outro foi quase 10 anos depois, com 2.059 casais, 32.957 ciclos, e que a taxa de falha para espaçar as gravidezes foram de 0,76. Vale a pena ressaltar que na China foram feitos vários estudos e era incrível como a tendência era sempre quase de zero devido ao tipo de política na China, né? Nos Estados Unidos também outros estudos com eficácias muito grande. Eu quero só ressaltar aqui que muitos ensinam que o meta-ovulação Billings tem que ser realizado através da visualização daquele tipo de muco, seja ele opaco, espesso, ou então transparente, elástico, com spin Barkite. Mas a coisa mais importante das relações hormonais é com a sensação na vulva.
tendo um aumento dos canais em micelas que facilitam o nado dos espermatozoides e sua ascensão. Existe uma relação direta entre a parte química e física do muco com a sensação na vulva. E isso, o maior estudioso era também do grupo do casal Billings, tá certo? Que era o Odeblad, e ele estudou pelo menos 6 tipos de mucos diferentes e alguns subtipos, né? E esse muco L, que é produzido no meio das criptas cervicais, é um dos mucos que faz uma seleção dos espermatozoides, porque ele vai pegar os espermatozoides que têm defeito em cauda e em cabeça e fazer a seleção. O muco S é o do auge, tá certo, da sensação de lubrificação escorregadia, que facilita o nado dos espermatozoides, como se tivesse em raias de natação, tá certo? Ajudado também pelo muco P, e esse dos glândulos Z, que para os espermatozoides que estão retidos nas criptas cervicais, depois ascenderem e ocorrer a gravidez, né? Então, aí ele faz a descrição completa de todos esses estudos. Eu quero ressaltar que eu tive que trazer essas imagens, mas o mais importante que eu quis colocar aqui é que não tem divergência entre a sensação de secura com um muco opaco e espesso na vulva. Essa sensação de secura. Assim como no auge do período de lubrificação e escorregadia, que é o ápice, tá certo? O muco, necessariamente, ele vai estar transparente, elástico, tipo clara de ovo cru, com espinho barcade. E, mesmo no período fértil, tem esse tipo de muco, que é chamado de L, que tem essas bolinhas aí que faz a seleção natural dos espermatozoides que tem defeito. Vocês vão me perguntar o que eu acho, a importância do método da ovulação Billings. Para mim, é o principal meio que temos para prevenir o aborto, já que é sabido por todos nós que os anticoncepcionais, principalmente de última geração, que são utilizados, IDIL, têm mecanismo de ação abortiva e são abortivos. A outra importância do método é viver e dar educação sexual aos nossos filhos e jovens. Reforçar a fecundidade, fidelidade, castidade aos casados e nos ensinar que sexo é um dom de Deus. A sexualidade realiza e complementa a pessoa humana. A genitalidade multiplica a espécie e o genitalismo, eu coloquei até genitalismo contraceptivo, que a gente vive atualmente, destrói a unidade pessoal, tornando a pessoa um objeto de uso, que é o que nós estamos vendo com as mulheres hoje em dia. Eu vou terminar com essa frase de Leonardo da Vinci. Ele fala: a simplicidade é o último grau de sofisticação. E para mim isso vai de encontro ao que o São Paulo VI citou na encíclica Humanae Vitae. A lei natural expressa a vontade de Deus. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ubatã. Muito bom, extraordinário. Com certeza já está ajudando muito no aprofundamento deste nosso módulo aqui, desta nossa discussão.